Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que tenha sido uma boa semana. Para quem não viu, esta semana eu publiquei um segundo vídeo aqui no canal, um vídeo mais longo, que foi basicamente sobre a série Adolescência, ou seja, com spoilers. Só recomendo ver quem ainda não viu a série ou provavelmente quem não quer ver, mas quer saber a minha opinião na mesma. Portanto, se quiserem vão lá ver, está aqui no canal. Apesar de não ter tido muitas visualizações, fiquei surpreendida com o feedback que recebi nos comentários, porque aparentemente alguns de vocês gostam desses vídeos mais longos. E eu aqui a achar que não me podia esticar muito porque senão as pessoas não queriam ver. Portanto, fica a nota mental, vou tentar fazer vídeos mais longos, mesmo estes, vou tentar esticá-los um bocadinho mais, sendo que isso só faz sentido quando eu tenho de facto coisas para dizer, não é? Mas vamos lá então, começamos com uma sugestão. Imagina que estás de férias num resort de luxo. Sol, cocktails, descanso total, mas há algo que não bate certo. Se começasses a suspeitar que os outros hóspedes escondem alguma coisa, ainda conseguirias relaxar? O que parecia um refúgio paradisíaco torna-se num jogo de segredos, manipulação e reviravoltas inesperadas. Com um elenco escolhido a dedo, uma banda sonora hipnótica e um enredo que te cola ao ecrã, esta série é um cocktail explosivo de drama, mistério e sátira mordaz. Está disponível na Max, chama-se The White Lotus. Eu sei, já vai na terceira temporada, mas se como eu andaram a evitar a série, não sei bem porquê, vão por mim. Se têm gostado das minhas sugestões, é provável que também gostem desta. Então vamos lá ao assunto da semana, porque estamos em abril, dia 1 começou o período de entrega das declarações de IRS, e começa também todo um pesadelo para a maioria das pessoas. E eu vou aqui falar como uma pessoa que critica muito a forma como estas coisas são feitas de facto, mas ao mesmo tempo uma pessoa que já pesquisou bastante e que se tentou informar ao máximo para conseguir fazer isto sem erros e, enfim, sem depois pagar multas astronómicas. Enfim, não é fácil. No ano passado o Ricardo Cardoso fez um vídeo sobre isto que está brilhante, recomendo que vejam, vou deixar aqui o link na descrição. E a abordagem dele foi muito interessante porque foi uma abordagem humorística, dá para rir bastante, mas ao mesmo tempo informativa porque ele tira ali bastantes dúvidas, mesmo com o tom humorístico, há ali coisas de certeza muita gente não sabia. E uma das coisas que ele dá a entender é que de facto aquilo não está feito para nós percebermos à primeira, não é? A linguagem que é usada, há coisas que nós temos de preencher mais do que uma vez estupidamente. Há coisas que não devíamos ter de preencher, que deviam já lá estar, porque, quer dizer, estas informações já estão todas digitalizadas. Eu, por exemplo, que sou totalmente trabalhadora independente, todos os meus recibos verdes são passados no site das finanças, não é? Eles têm lá a informação toda. Porque é que eu tenho de pôr isto à mão? Eu não percebo. Uma coisa que me chateia, e isto provavelmente só quem é recibos verdes é que vai perceber, é que pronto, nós a partir de um certo valor, que não é muito difícil de atingir, temos de fazer 25% de retenção na fonte, que é imenso. O que significa que chegamos a esta altura e recebemos sempre reembolso, porque para estarmos a pagar 25%, só quem está a faturar mesmo muito bem. Mas isto para dizer que o que acontece é que nós temos de fazer a retenção na fonte quando passamos o recibo a uma empresa e cabe depois a essa empresa pagar esse valor ao Estado, adiantar esse valor ao Estado. O que acontece é que há empresas que não fazem, ou não fazem nada, ou não fazem em totalidade. À parte disso, o que eu queria dizer é, eu fiz um vídeo, inclusivamente nas outras redes, que nem toda a gente percebeu e nem toda a gente levou muito a bem, e eu acabei por também não querer fazer um vídeo de seguimento para esclarecer, porque quando eu fiz aquilo eu já estava muito cansada e o assunto já me estava a dar dor de cabeça. E o que eu estava a dizer era que há muita gente este ano a queixar-se que vai receber menos IRS ou que, inclusivamente, vai ter de pagar. Atenção, tenho muita empatia porque percebo que seja chato. Há pessoas que contam com esse dinheiro para certas coisas. Eu lembro-me que uma colega de casa que eu tinha, os pais contavam com o reembolso do IRS para lhe pagar as propinas, não é? Por exemplo, há outras pessoas que contam com esse dinheiro para as férias. Outras não estavam a contar ter de pagar, não é? E agora até agosto têm de fazer aqui uma poupança extra de que não estavam à espera. Não estranhem se isto estiver desenquadrado de repente, é que eu fiquei sem bateria. Não querendo ser mazinha, se está a ser uma surpresa para vocês o facto de receberem menos ou de pagarem IRS este ano, em parte a culpa é a vossa. Porque de facto, sim, as finanças não são muito claras na informação que dão sobre estas coisas, mas já existe muita informação na internet, já há uma série de contabilistas que criaram páginas. Eu inclusivamente vou deixar aqui alguns links de páginas e sites que costumam ajudar. Algumas têm passo a passo como é que se faz o IRS e de facto como é que ele funciona. E o que eu acho que é o grande problema é que as pessoas acham que o IRS é uma espécie de subsídio, não é? Que tem a ver com, eu tive muitas despesas, então eu vou receber.
Só que não é assim bem que funciona. O que acontece é que quando nós todos os meses pagamos IRS e vemos na nossa folha de ordenado que está lá X% e um valor que vai para o IRS, no caso dos trabalhadores independentes é 25%, portanto imaginem a dor. O que acontece é que esse valor não é o imposto que nós estamos a pagar, é uma estimativa daquilo que teremos de pagar com base naquilo que são os nossos rendimentos, se temos filhos ou não, se vamos ter muitas despesas, aquilo é uma estimativa. Então, o que acontece quando chegamos a esta altura e entregamos a declaração e recebemos dinheiro, nós na verdade não estamos a receber. O Estado está a devolver-nos aquilo que reteve a mais. É quase como se fosse assim uma poupança forçada, não é? Que às vezes não é poupança nenhuma, porque às vezes até a pessoa não reteve suficiente e até vai ter de pagar, ou não reteve de todo, como às vezes acontece. No caso dos trabalhadores independentes, por exemplo, a partir de 14.500 euros por ano, nós temos mesmo de começar a fazer a retenção. Sendo que eu não sei o que é que acontece a quem não faz. E depois também há outros casos específicos em que a pessoa não é de facto obrigada a fazer. Mas pronto, normalmente quem passa recibos verdes já está meio que vacinado para como é que estas coisas funcionam e já sabemos que vamos ter uma surpresa quando chega a esta altura. Ou não é surpresa de todo no meu caso, porque eu começo logo a fazer as coisas à mão, aprendi mais ou menos a fórmula para perceber como é que calculava aquilo que vou receber ou eventualmente ter de pagar. E não, de facto não me ensinaram isto na escola e acho mal. Sim, deviam ensinar isto na escola, mas infelizmente não ensinam. Mas não nos podemos queixar porque já existe de facto muita informação aqui na internet, não podemos ter assim tanta razão de queixa. Eu aprendi pela internet. Claro que não saberia fazer se fossem casos mais específicos, não é? Mas eu acho que é possível, pelo menos para a maioria das pessoas, é possível aprender a fazer, ou pelo menos ter umas luzes. E no limite dos limites, eu digo sempre às pessoas para contratarem um contabilista para lhes fazer o IRS. Por exemplo, o meu namorado acho que já pagou uma vez 35 euros e é um descanso, não é? Porque são 35 euros que podem representar vocês receberem mais 100 ou 200 ou pagarem menos 100 ou 200. E não será este preço para todos os contabilistas, mas estou a dar um exemplo que eu conheço diretamente. Mas poderá ser um descanso para vocês, não só para receberem mais reembolso, como para terem a certeza que entregaram tudo direitinho, não vão às finanças depois passar-vos uma multa porque houve um sítio, uma linha que vocês preencheram mal. Porque como eu dizia há bocadinho, acho mesmo muito errado que algumas informações não estejam lá automaticamente, porque são coisas que estão no site das finanças, é um bocado parvo termos de preencher à mão, mas pronto, é o que é. Eu não estou a dizer que concordo com como o sistema é feito, mas ele é assim. E nós, pelo menos para já, não o conseguimos mudar. Este ano não vamos conseguir de certeza. Então temos de saber lidar com o que temos. E mais importante ainda do que saber fazer o IRS, porque lá está, vocês podem sempre contratar alguém para fazer por vocês, é vocês entenderem como é que isto funciona, para depois não terem estas surpresas. No vídeo de que eu estava a falar, que eu publiquei nas outras redes, eu brinco com a questão de, pronto, vocês agora estão chateados porque vão receber menos ou porque vão pagar. Se forem trabalhadores independentes, passam o ano todo a sofrer, a fazer tanta retenção que chegam a esta altura e recebem sempre. Mas passamos o ano às vezes muito mal, não é? E acho que o mais importante, e aquilo que eu gostava mesmo de passar neste vídeo, era que vocês se informem e que saibam o que é que estão a pagar. Porque a questão dos impostos é polémica, não é? E gera muita discussão e há muitas pessoas que são contra pagar impostos ou que acham que deviam pagar menos. Eu não vou entrar nessa discussão neste vídeo. O que eu vos vou dizer é, já que estamos a pagar, já que vivemos num país em que temos de pagar esses impostos, pelo menos que saibamos o que é que estamos a pagar e como é que eles funcionam. E no caso do IRS é muito importante percebermos esta diferença entre aquilo que é a retenção na fonte, que é aquilo que nós pagamos todos os meses, no caso das pessoas que trabalham em empresas por conta de outrem, que vem na folha de vencimento, e a taxa efetiva que nós temos para pagar não são a mesma coisa. E por isso é que às vezes nós somos aumentados e ficamos a receber menos porque subimos de escalão. Mas esse escalão que nós subimos foi o escalão da retenção. Significa que nós depois vamos receber mais reembolso, ou seja, efetivamente não estamos a pagar mais impostos por estarmos a receber mais 20 ou 50 ou 100 euros por mês. Claro que isto é muito confuso e não sei quem é que achou que isto era boa ideia, mas pronto, é o que é. E já que temos assim, pelo menos entendam como é que as coisas funcionam. No ano passado houve muitas medidas do governo que fizeram com que se diminuísse a retenção na fonte. Se não estou em erro, até acho que houve 2 meses em que as pessoas não fizeram retenção e com certeza vocês repararam que nesses meses receberam mais dinheiro na vossa conta. Isso não foi uma benesse que toda a gente recebeu, tipo os 125 euros do Costa. Não, simplesmente o Estado reteve menos dinheiro e por isso vocês agora ou vão receber menos ou vão ter de o pagar, é o que é.
E mais uma vez, eu não estou a dizer que concordo com este sistema, mas é o que temos. E se nós estivermos bem informados, vamos sofrer menos. E eu digo-vos isto como alguém que a primeira vez que olhou para uma declaração de IRS ficou tão perdida que só me apetecia dizer palavrões. Hoje em dia, eu até acho piada a fazer as contas antes da declaração estar disponível no site, a ter uma ideia, fazer uma simulação minha, e depois faço a simulação no site e tem batido certo. No meu caso, eu até paguei um mini curso com a Bruna, da página A Contabilista, vou deixar aqui também a página dela no link. Eu acho que ela agora já não tem vagas no curso, mas pronto, eu quis mesmo fazer o curso para aprender a fazer, até porque na altura, tendo acesso ao curso, eu também conseguia tirar dúvidas com a equipa dela. Isso ajudou-me bastante também. Mas isto porque eu também queria aprender algumas coisas mais específicas, mas o básico do IRS... há muitos artigos que explicam, e é engraçado que no outro dia estava a ver um story da Bruna e ela estava a dizer que tem o curso dela que é pago e que tem muita informação gratuita também na página dela e que o que ela sente é que quando é gratuito as pessoas não valorizam tanto. E eu achei isto muito interessante porque lá está, isto deveria ser uma informação acessível a toda a gente, acaba por ser na maior parte dos casos, mas depois eu vejo que a maioria das pessoas não percebe nada. E continua a achar que recebe IRS, tipo, que é um subsídio. E não é. É uma devolução daquilo que vocês pagaram a mais durante o ano. Portanto, se vocês pagaram menos durante 2024, agora vão receber menos ou vão ter de pagar. É claro que isto é injusto e parece um embuste, uma armadilha, mas é o que é isso. Se vocês percebessem exatamente o que é que estavam a pagar, agora não tinham essa surpresa. Eu sinto que estou a repetir muita informação neste vídeo, mas é porque eu quero mesmo que fique muito claro aquilo que eu estou a tentar passar. E não é culpar-vos e apontar o dedo, não tem nada a ver com isso. É pedir-vos que se protejam destas situações, porque há muita coisa em que parece que somos aldrabados e que tudo é feito para nos enganar. Eu não sei se essa era a intenção de quem decidiu fazer a declaração de IRS com aquele palavreado que ninguém percebe, mas o que é facto é que acaba por ser isso, não é? As pessoas vão um bocadinho às cegas. Já vi pessoas que, por causa de um engano, tiveram de pagar multas de milhares de euros, que para a maioria das pessoas isso é muito duro, não é? Portanto, sim, o sistema é um bocadinho mal feito, mas há maneira de nós nos protegermos na maior parte dos casos. Por isso façam isso, procurem, pesquisem. Se tiverem alguma dúvida, eu posso tentar esclarecer dentro daquilo que eu sei, ou posso procurar ou indicar-vos uma página para vos tirar as dúvidas também. Há muita informação na internet. Leiam, vejam vídeos, procurem informar-se para depois não terem estas surpresas, porque eu imagino a aflição de muitas pessoas nesta altura a perceberem que não vão receber o dinheiro com que estavam a contar ou que vão ter de pagar e agora têm de fazer sacrifícios de que não estavam à espera. É mesmo muito complicado e eu não desejo isso a ninguém. Portanto, não levem isto como dar-vos na cabeça, mas sim como uma preocupação para que vocês não passem por isto, porque acho que não há necessidade nenhuma, não há mesmo. Pronto, espero não me ter enervado muito a falar sobre isto, desculpem. Com o passar dos anos isto passou a ser um tema até de interesse meu, até gosto de falar, gosto de fazer estas contas. Percebo que não seja assim para muita gente, mas juntem-se a este lado, mesmo que vos custe e mesmo que não gostem e não tenham interesse, façam-no por vocês, porque senão ninguém vai querer saber. Outra dica que vos posso dar, acreditem, eu sou sempre a pessoa mais crítica deste tipo de serviços, é que ultimamente todas as vezes que eu ligo para a linha das finanças ou até vou ao e-balcão online, eu tenho recebido respostas rápidas e têm-me ajudado. Mesmo até, lá está, eu já tive boas e más experiências no balcão físico, mas realmente tenho de dar o braço a torcer. Volta e meia tenho apanhado pessoas mesmo muito prestáveis e que ajudam bastante nas informações que dão. Lá está, tendo sempre em conta que podem ter azar. Podem apanhar uma pessoa que, sei lá, está num mau dia ou que está cheia de trabalho. Coitados, os técnicos de finanças nesta altura, tal como os contabilistas, é uma altura péssima. Mas, sobretudo por telefone e no e-balcão, eu recomendo que vocês tentem tirar as vossas dúvidas se não encontrarem mesmo nada na internet. E procurem, há muitos contabilistas que estão a ajudar imensa gente e se calhar nesta altura também não estão com muito tempo, mas há muita informação. Por favor, não caiam nas armadilhas e não se deixem levar pelo sensacionalismo que eu estou a ver nas notícias, que é muita gente vai pagar e tudo mais, quando a preocupação deveria ter sido, se calhar, quando no ano passado as pessoas começaram a fazer menos retenção na fonte, deveria ter havido mais notícias a avisar, olhem, atenção que depois vai chegar à altura de abril, maio, junho e vocês se calhar vão receber menos ou vão ter de pagar. Portanto, eu estou aqui a fazer a minha parte, sendo que
os meus vídeos não chegam assim a tantas pessoas, mas pronto, a vocês que estão aqui, fiéis, lindos, maravilhosos, se eu vos puder ajudar, se eu conseguir ajudar uma pessoa com a informação que eu estou a passar aqui, eu já fico contente. E espero ter passado a informação de forma clara e o menos confusa possível, porque com esta história de ter ficado sem memória no cartão e ter de começar a gravar de novo, perdi-me um bocadinho no raciocínio e depois sinto que me repeti bastante, mas queria mesmo tentar explicar isto bem. Vamos passar à frente, que eu até fiquei um bocadinho cansada de falar sobre isto. E queria falar sobre pessoas que não vão diretas ao assunto. No outro dia, uma pessoa que eu conheço, que não é minha amiga próxima, não é? Mas que eu conheço e com quem me dou bem, enviou uma mensagem e era para pedir um favor. E ela disse: olá Joana, tudo bem? Olha, vou direto ao assunto, precisava de ti para isto. E eu respondi-lhe: olha, obrigada antes de mais por teres ido direto ao assunto. Fico com mais vontade de te ajudar, porque eu tenho de dizer, há poucas coisas que me enervem mais do que pessoas que não vão diretas ao assunto. Olá, tudo bem? Eu não vou responder se me enviares uma mensagem a dizer só olá, tudo bem. Diz logo o que é que queres. Sejamos honestos, tu não enviaste mensagem só para saber se eu estou bem. Tu queres pedir alguma coisa ou perguntar alguma coisa, tudo bem. Vai direto ao assunto. Já perdi a conta da quantidade de mensagens que eu tenho por responder, por exemplo, no Instagram, porque a pessoa só disse olá, tudo bem? E estou a falar de pessoas que eu não conheço, obviamente. E eu não vou responder até tu me dizeres porque é que me estás a enviar mensagem. Depois de saber o assunto, também posso não responder, mas garantidamente o olá, tudo bem, eu não vou responder. Portanto, digam logo. A probabilidade de eu responder é maior. Claro que é simpático dizer olá, tudo bem primeiro e não começar logo a pedir alguma coisa. É só dizerem olá, tudo bem? Olha, estou a enviar mensagem porque... E o assunto logo. É que depois eu não respondo, mas a minha curiosidade fica aqui a fervilhar. Portanto, se tiver aqui alguém a ver que enviou mensagem a dizer olá, tudo bem, que vá lá dizer o assunto e eu depois logo vejo se respondo. E antes de terminar, vamos escolher um comentário do último vídeo. Então, o vídeo era sobre o tabu de se falar sobre dinheiro, de se perguntar o salário numa entrevista de emprego. E o comentário que eu vou escolher é o da Joana Wilton, aqui a prima Tás de Vata, que diz: ó Joaninha, quando vi o título pensei numa coisa completamente diferente. Se deveríamos falar de ordenado uns com os outros, e mesmo assim a minha resposta continuaria a ser sim. Eu trabalhei em investigação até há mais ou menos 3 anos e o valor é sempre tabelado, portanto para mim era natural saber quanto iríamos receber. Obrigada por mostrares como funciona nas indústrias para que trabalhaste. Não fazia ideia de que os dias de teste não são automaticamente pagos. Cada vez melhor nos temas e nas reflexões, parabéns. Obrigada, Joaninha. Mas em resposta a esta questão, por acaso, eu acho que, sobretudo no meio artístico, os valores deveriam ser tabelados. Por exemplo, no caso dos locutores, existem preços de tabela, existe uma tabela de referência, que não significa que muitas pessoas, atores mais conhecidos, não cobrem mais do que aquilo, mas, por norma, nunca deveríamos cobrar menos. Essa deveria ser a regra, aquele deveria ser o mínimo, não é? E eu acho que isto deveria aplicar-se a outras profissões, sobretudo no meio artístico, em que não há propriamente um salário, não é? Há aquilo que nós chamamos de cachê. À parte disso, eu por um lado acho que sim, devíamos falar sobre salários uns com os outros, mas se calhar mais dentro do meio profissional, entre colegas. Porquê é que eu entre amigos tenho algumas dúvidas? Porque eu sinto que as pessoas associam a ideia de riqueza apenas ao salário e àquilo que a pessoa recebe todos os meses. E eu tenho uma opinião muito diferente, eu acho que a riqueza tem muito mais a ver com outras questões, por exemplo, aquilo que a pessoa já tem. E eu vou explicar porque é que eu digo isto. Eu acho que uma pessoa que ganha o ordenado mínimo, mas tem uma casa já paga, ou porque herdou, ou enfim, por várias razões, essa pessoa que ganha o ordenado mínimo, mas que não tem de pagar casa, seja renda, seja pagar a prestação ao banco, é mais rica do que uma pessoa que ganhe 1.200, 1.500 euros, mas tenha de pagar uma renda. E acho que se vocês fizerem as contas muito rápido, percebem o que eu quero dizer com isto. E depois vai também dos hábitos das pessoas, não é? Porque eu já conheci pessoas que ganhavam muito mal e que mesmo com muito sacrifício não conseguiam que lhes sobrasse grande coisa ao fim do mês. Eu própria já estive nessa situação, mas também já conheci pessoas que ganhavam acima da média e que também não conseguiam poupar para nada porque simplesmente não geriam bem o dinheiro, não é? Eu lembro-me inclusivamente quando eu tive o meu primeiro trabalho em que ganhei mais do que o ordenado mínimo, eu mantive exatamente o mesmo estilo de vida, mais ou menos, mantive a mesma casa, o mesmo carro, se calhar gastava mais em algumas coisas que também precisava para aquele trabalho, mas aquilo que era o básico eu mantive. E tinha colegas que não faziam isso, que a primeira coisa que fizeram assim que começaram a ganhar mais foi, por exemplo, comprar um carro novo. O que é válido, atenção, eu não estou a dizer que não é, mas sinto que depois as pessoas não fazem as mesmas escolhas
e esperam que os outros compensem as más escolhas que elas fizeram. Ou seja, é um bocadinho como a história de dividir o jantar quando eu comi só uma sopa. Eu, por acaso, se a diferença não for muito grande, até sou sempre apologista de dividir por todos. Mas se aquilo que eu consumi soma 10 euros e eu vou ter de pagar 25 euros porque as outras pessoas comeram ou beberam muito mais, não faz muito sentido. O nós falarmos daquilo que ganhamos entre amigos nem sempre é muito bom, porque faz com que as pessoas se queiram aproveitar e pensam, já que ganhas mais do que eu, paga-me isto, ou paga-me aquilo, ou pagas tu o Uber, ou pagas tu a minha rodada. E lá está, o facto de a pessoa ganhar mais ou poupar mais não significa que seja porque pode pagar mais do que os outros. Às vezes as pessoas fazem isso porque têm outras obrigações de que não têm de falar, não é? Não têm de contar a toda a gente. Portanto, entre amigos não sei se concordo com o falar sobre ordenados. Entre colegas, sim, para que as coisas sejam o mais justas possível. Mas pronto, espero não ter sido muito confusa. Mais uma vez, acho que me perdi também outra vez nos raciocínios, desculpem. Eu hoje acordei um bocadinho perdida, não sei. Até equacionei não gravar hoje, mas depois se gravasse amanhã, não sei se ia ter tempo de editar tudo a tempo, porque vou trabalhar hoje e vou trabalhar amanhã. Hoje, dia em que eu estou a gravar, é sexta, e amanhã ainda por cima vou para Coimbra. E já agora, se quiserem ir vendo onde é que eu vou tocar este mês, eu vou sempre publicando, nem que seja nos stories no Instagram. Portanto, fica aqui a dica também para me seguirem nas outras redes sociais, porque os links estão todos aqui na descrição. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo, não custa nada, é tipo 1 milésimo de segundo e vocês ajudam-me. E falamos no próximo vídeo. Beijinhos!